Que ele fala, tu lhe pedirias, ele te daria água viva, a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água. Aí olha o verso 23, que é muito famoso, né? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Por que Jesus está dizendo isso? Aqui é a mulher samaritana no poço, né? É que ela, por ser samaritana, tem uma hora que ela aproveita que Jesus está ali conversando com ela, que o judeu não conversava com o samaritano, ela fala, faz o seguinte, já que você está conversando comigo, me esclarece essa questão aí de qual que é o lugar certo para adorar. Por que ela faz essa pergunta? Porque, historicamente, quando os samaritanos eles ficam ali no Reino do Norte, né, das 10 tribos, Samaria passa a ser a capital. E no Reino do Sul, Judá passa a ser a capital. E aí, em Judá, ficava o quê? O Templo de Jerusalém. Só que samaritanos, por causa dessa rixa, as tribos do norte não desciam mais para adorar em Jerusalém, ficavam em Samaria e adoravam no Monte Gerizim. Mas os judeus que eram do sul, que o templo de fato estava ali, eles consideravam os samaritanos misturas da linhagem dos assírios quando conquistaram aquela região do norte ali, que destruíram Samaria. Então, aí a mulher samaritana fala para Jesus, qual é o lugar certo para adorar? Porque era esperado que Jesus dissesse que era Jerusalém. Só que olha a resposta de Jesus, nem Gerizim, nem Jerusalém. O Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, transcendam o limite do lugar físico. Aonde você estiver e você sendo espiritual, tendo recebido ao Pai, aonde você estiver, você adorando, é um templo de adoração que fala com o Pai em espírito e em verdade. Veja que interessante isso. E aí é interessante a gente falar sobre a questão da Nova Jerusalém, pegando essa questão da capital. Quando Jerusalém, quando Israel, ela é dividida entre 2 reinos, do norte e do sul, 10 tribos no norte, 2 tribos no sul, Samaria passa a ser a capital do norte, e Judá a capital do sul, até lá o período do exílio e tal. Depois, muitos anos depois já, quando Israel ela volta a ser uma nação, reconhecidamente uma nação, diferentemente da época de Jerusalém, a capital de Deus, Jerusalém, Jerusalém, que é a mesma Salém da qual Melquisedeque ele é rei, né, é a capital de Deus, a capital por definição, a capital de Deus estabelecida, de fato é Jerusalém, Jerusalém, que é o reino de paz e de justiça de Deus na terra. É isso que significa Jerusalém, né? Mas o que acontece? Jerusalém hoje, se você for olhar quem é a capital, é Tel Aviv. Mas no Apocalipse, o que é que João vê descendo do céu? Um novo céu e nova terra, que já eu expliquei o que é. Jerusalém, a nova Jerusalém, porque é uma capital celeste substituindo a capital daqui. Veja que Deus leva muito a sério essa questão da capital. Então, assim, eu aceito tranquilamente aqueles que dizem que isso é licença poética, tem fundamento forte para isso sim, que na verdade Deus está dizendo, vai haver uma nova capital de reino de paz e de justiça, que é o que quer dizer Jerusalém. Mas eu também aceito a possibilidade tranquilamente de Deus trazer uma cidade do céu e substituir a cidade aqui da terra. Mas veja que Jerusalém não é um novo planeta, não é nem sequer um novo país, o país é Israel. Mas Deus está substituindo a capital. Você entendeu? Então isso pode ser literal, eu aceito tranquilo, mas pode ser licença poética, que eu também aceito tranquilo. Pode ser uma metáfora, uma ideia dizendo que Deus vai estabelecer o seu reino de paz e justiça na terra, representado por uma nova Jerusalém, metaforicamente. Metafórico ou literal, eu aceito qualquer uma das duas, porque elas têm fundamento bíblico para qualquer um dos dois casos, tá? Não tem nenhum problema quanto a isso. E aí essa questão da capital era um problema entre os judeus. A mulher samaritana pergunta para Jesus onde é o lugar de adorar. Ou seja, lá em Gerizim, onde a gente adora, que inclusive os samaritanos adoram até hoje no Monte Gerizim, ou em Jerusalém, que é onde fica o templo, no Reino do Sul. Você entendeu? E aí Jesus fala, o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade, ou seja, independente do lugar, transcende o físico, adora Ele no seu templo espiritual, que é você. Veja que conceito interessante, e ele está em harmonia com toda a teologia de Jesus ser a casa do Pai e a morada sermos nós. Toda a perícope do Evangelho de João conversa com o ensinamento de Jesus, conversa com o que João vê no Apocalipse, lembrando que João escreve todas essas coisas do seu Evangelho, já tendo as informações do Apocalipse escritas. Ele mesmo viu e escreveu, então ele tem bagagem para escrever esse Evangelho tão diferentão dos outros.